O direito protege quem? Marx estudou o direito penal, civil, tributário e comercial da sua época e as leis que você usa todos os dias. E ele descobriu uma outra coisa. Se você acha que sabe o que ele descobriu, então espera o que eu vou contar no terceiro bloco desse vídeo. Vamos até o final comigo, porque assim você vai sair daqui tirando do escuro o seu pensamento sobre Karl Marx, sobre o jurista e sobre o economista. Bora lá? Você provavelmente aprendeu um Marx assim. Filósofo alemão do século XIX, escreveu o Manifesto Comunista com Engels, disse que a religião é o ópio do povo, propôs a ditadura do proletariado, pai do comunismo e, portanto, não tem nada a dizer ao jurista. Esse Marx é só uma fração dele, recortada e superficial. Mas é o Marx que as faculdades de direito prefeririam ensinar. O Marx inconveniente, o jurista econômico, ficou fora do currículo da universidade. E esse episódio é sobre o Marx que ficou de fora. O Marx que fundou o direito do trabalho contemporâneo sem ser reconhecido por isso. O Marx que descreveu o direito empresarial moderno com precisão os manuais jurídicos até hoje não alcançaram. O Marx que criou as categorias do direito antitrust antes que o direito antitrust existisse. A virada desse episódio é essa. Você usa Marx todos os dias no seu trabalho sem saber que está usando. Marx estudou direito em Bonn e depois em Berlim, na Alemanha. A formação jurídica foi profunda e moldou o método. Em 1843, Marx lançou o livro Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel. Marx formula a inversão que estrutura tudo. O Estado e o direito não reconciliam as contradições sociais. Eles expressam e legitimam essas contradições. No livro A Questão Judaica, no mesmo ano, distingue a emancipação política de emancipação humana. Direitos formais não tocam a desigualdade real. Em 1845, com Engels, na ideologia alemã, ele diz: o direito é superestrutura, condicionada pela base material da sociedade e da economia. Condicionada não significa determinada mecanicamente. Essa distinção importa, mas as referências são do menor Marx jurídico. O maior Marx jurídico está no Capital, em 3 volumes, cada um com consequências jurídicas distintas. Em 1865, 2 anos antes de publicar o Capital, Marx faz uma série de conferências em Londres para os trabalhadores, não para acadêmicos. O texto resultante chama-se Salário, Preço e Lucro. É o texto mais didático que o Marx escreveu e é o fundamento teórico do direito do trabalho contemporâneo. A distinção central: o trabalhador não vende o seu trabalho, ele vende a sua força de trabalho. A diferença não é semântica. O trabalho não tem preço, é o que cria valor. A força de trabalho tem preço, é determinada pelo custo de reprodução do trabalhador. Alimentação, moradia, vestuário, educação dos filhos. Esse custo de reprodução é o piso, não é generosidade do empregador. O trabalhador precisa voltar lá por vezes, por décadas, e se não tivermos mais trabalhadores, o sistema acaba. Então, a consequência jurídica é direta. O salário mínimo não é uma invenção do estado de bem-estar social. É a formulação jurídica de uma categoria que Marx criou: o valor mínimo de reprodução da força de trabalho. A jornada máxima de trabalho não é uma conquista moral, é o limite físico de extração de mais valor antes que a força de trabalho se destrua. A negociação coletiva não é uma preferência política, é o mecanismo pelo qual os trabalhadores disputam a divisão do valor produzido, a partilha da mais-valia. A CLT brasileira opera sobre essas premissas. A legislação trabalhista alemã opera sobre essas premissas. Os 30 países com salário mínimo legal operam sobre essas premissas. Marx formulou as premissas que falo aqui em 1865 e até hoje os manuais de direito do trabalho não citam Marx. Em 1867, Marx publica o primeiro livro do Capital,
começa com o conceito mais simples da economia capitalista, a mercadoria. E nesse conceito simples está escondida a arquitetura de todo o direito moderno. Eu sempre afirmo, o Capital não é apenas o melhor livro de empreendedorismo que eu já li. Ele é o único. O único porque os outros são apenas repetições dele falando de outras maneiras, podendo ser mais aprofundados, mais sofisticados em um ponto determinado, mas no fundo é a mesma coisa. Depois que eu li o Capital em 2020, minha empresa cresceu 5 vezes mais rápido e me tornei e passei a um novo nível de CEO. Eu recomendo que você leia inteiro, sem adiar. A mercadoria tem 2 dimensões. Valor de uso, para que ela serve, e valor de troca, quanto vale no mercado. Mas para trocar mercadorias, os proprietários precisam de algo que o mercado não cria. Precisam de reconhecimento recíproco como proprietários, como iguais perante a troca, com direito de dispor do que é seu. Isso é o sujeito de direito, não uma invenção do legislador, mas uma necessidade estrutural para a troca de mercadorias. Toda a arquitetura do direito civil moderno, personalidade jurídica, capacidade, patrimônio, contrato, propriedade e responsabilidade emerge dessa necessidade estrutural. Marx não diz isso como crítica apenas, diz como análise. O direito moderno tem a forma que tem, porque o capitalismo tem a forma que tem. Mude a base econômica e a forma jurídica também mudará. Ela tem que mudar. Se esse tipo de análise, a conexão estrutural entre economia e direito faz parte do que você quer entender, o trabalho completo está no meu site kits.me. Lá você encontra o livro Otimizado, o escritório com a empresa escalável, que escrevi inspirado integralmente em O Capital, de Karl Marx, mas direcionado à advocacia do cidadão como negócio. No capítulo 8 do volume 1 do Capital, Marx faz algo que nenhum jurista esperaria. Faz o direito comparado do trabalho. Cita legislação inglesa específica, datas parlamentares, lobbies patronais. Ele analisa cada lei como um produto de uma pressão organizada. A lei das 10 horas de trabalho em 1847 na Inglaterra não nasceu da bondade do parlamento, nasceu de décadas de organização dos trabalhadores. O direito não cedeu por convicção moral, cedeu por pressão de forças. Esse é o modelo analítico que Marx deixou para entender qualquer reforma trabalhista. Quem organizou a pressão, onde estava o ponto de alavanca e qual foi o custo de recuo do capital. O volume 2 do Capital foi publicado em 1885. É o volume mais ignorado pelos juristas e muitos leitores de Marx. E o mais rico em consequências para o direito empresarial. Eu, pessoalmente, é o volume que eu mais gosto. Marx analisa como o capital circula, não como uma coisa estática parada, mas como um processo dinâmico em 3 circuitos. Capital industrial, que compra os meios de produção, organiza o trabalho, vende a mercadoria produzida. O capital comercial compra para revender, não produz, intermedia. E o capital financeiro, que empresta dinheiro para receber mais. Não produz, não intermedia. Só tira um jurinho ali. Agora, as consequências jurídicas diretas. Cada circuito gera um conjunto específico de relações jurídicas. O capital industrial gera contratos de trabalho, contratos de fornecimento, direito societário interno. O capital comercial gera contratos de distribuição, franquia, representação comercial, o direito do consumidor. E o capital financeiro gera contratos de mútuo, garantias, títulos de crédito, direito bancário. E o Marx escreve isso, todas essas relações, ele descreve em 1885. Antes até, porque o livro foi publicado depois de sua morte por Friedrich Engels. O Código Comercial Brasileiro data de 1850. O alemão de 1861. Marx não criou esses códigos, mas ele quem descreveu com precisão a lógica econômica que eles tentam regular. Aliás, a maior ironia intelectual que os liberais capitalistas têm que conviver é que o seu maior inimigo é quem fez a melhor descrição do capitalismo até hoje. É leitura obrigatória para qualquer CEO americano, brasileiro ou austríaco. E uma nota sobre a rotação do capital. Marx analisa o tempo de rotação de cada circuito. Capital de giro versus o capital fixo.
Essa distinção é o fundamento do direito tributário empresarial. Depreciação de ativos, amortização, diferimento fiscal. Categorias que o fisco usa no mundo todo derivam diretamente da análise do volume 2 de O Capital. O volume 3 é de 1894, 11 anos após a morte de Marx, também organizado por Engels, a partir dos manuscritos deixados por Marx. É o volume que mais incomoda quem prefere aquele Marx filosófico, porque nele o Marx descreve a dinâmica de formação dos monopólios com uma clareza que a literatura jurídica antitrust até hoje não superou. Marx analisa a tendência de concentração do capital. A concorrência entre capitais não produz equilíbrio, produz eliminação. O capital maior derrota o capital menor. Adquire, força a compra, hostiliza, expulsa ou destrói. O resultado natural da concorrência livre é a eliminação da concorrência. Sempre na direção natural do monopólio. Daí emergem as categorias que Marx nomeia. Trusts, associação de empresas que controlam um setor. Oligopólios, poucos produtores dominando o mercado. Cartéis, acordos para fixar preços e dividir os mercados. Dumping, venda abaixo do custo para eliminar os concorrentes. Fusões e aquisições, concentração acelerada de capital. Market share, como métrica de dominação. O CAD, no Brasil, foi criado em 1994. A Bundeskartellamt alemã, em 1958. O Federal Trade Commission na América, nos Estados Unidos, em 1914. Todas regulam exatamente o que Marx descreveu em 1894. O mais surpreendente está no volume final do livro todo, o volume 3. A parte final desse volume, depois de mais de 2.000 páginas. Marx analisa a sociedade por ações e vê nela uma forma transitória de evolução da humanidade. Na SA, a propriedade já se separou da gestão. O acionista não administra. O administrador não é proprietário. É uma socialização parcial do capital dentro da própria forma capitalista. Marx vê a sociedade anônima um lado da inspiração para um novo modelo de empresa, um modelo que pode gerar um mundo novo, mais justo. A empresa socialista, a outra inspiração, a cooperativa, com a divisão de cotas entre todos os trabalhadores. Para ele, o futuro surgirá a partir de um novo modelo de empresa, nem privada, nem estatal, uma empresa coletiva, administrada por seus membros, com uma democracia interna forte, com autogestão. Uma empresa que não existia, mas que surgiu sim e fez todo sentido. Meio século depois, a Iugoslávia ordenou todo o seu direito, com conselhos operários, autogestão, propriedade social dos meios de produção. Diferente do comunismo burocrático na Rússia, na União Soviética, Marx nunca defendeu que o Estado fosse o dono e controlador de tudo. Nunca. Mas sim os trabalhadores e o Estado regulasse e apoiasse a organização dos trabalhadores. Marx não previu a Iugoslávia, mas ele descreveu o problema que ela tentou resolver. Primeiro momento. Você é advogado trabalhista, construiu uma tese sobre piso salarial, sobre horas extras, feriados, proteção contra acidentes ou sobre negociação coletiva. Você está apenas aplicando as categorias que Marx formulou em 1860 e pouco. Não porque você seja marxista, porque as leis trabalhistas têm inspiração marxista. E claro que em outras também tem. Segundo momento, você é um advogado empresarial, assessora uma fusão, analisa a posição dominante no mercado relevante, avalia risco de cartel, estuda a separação entre controle e gestão em uma SA. Você está usando as categorias que Marx descreveu e algumas criou em 1894. Foi publicado nesse ano, né? Que ele desenvolveu antes, enquanto estava vivo. Trust, oligopólio, concentração de mercado, separação, propriedade e gestão. Não porque você seja marxista, porque o direito antitrust moderno foi construído sobre o problema que Marx descreveu. A virada não é ideológica, é analítica. Marx, que as faculdades de direito excluíram, é o Marx que você aplica sem perceber. No início desse episódio dissemos, você acha que conhece Marx, não conhece. O Marx que você aprendeu foi recortado. O filósofo foi ensinado, o jurista econômico foi omitido.
não por acidente. Um Marx que funda o direito do trabalho, descreve o direito empresarial e o tributário, cria as categorias do direito antitrust. É um Marx que pertence ao currículo jurídico. Ou deveria pertencer, né? E um Marx que, no currículo jurídico, é um Marx bem inconveniente. A pergunta que esse Marx deixa para a série é: se o direito é condicionado pela base material da sociedade, pela produção dos bens necessários para a vida, e a base material está descrita nos 3 volumes do Capital, o que fazem os juristas que tentam usar esse direito para transformar a base que os produziu? Esse é o episódio 0 da série O Direito como Dominação. A série completa vai estar disponível na playlist aqui do canal. Nos próximos episódios, Engels e o socialismo jurídico. O que acontece quando a teoria de Marx vira um programa político? Se faz sentido compreender e acompanhar esse percurso, te inscreve no canal e segue a nossa série até o fim.